Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Esta é a aula de número 8 e nesta aula iremos fazer a correção da atividade indicada na videoaula de número 7. Se você não a viu, volte aí na playlist e acompanhe a videoaula caso deseje. Nesta aula nós iremos fazer a correção e antes disso, vamos ver aqui alguns conceitos. Na aula de número 7, nós começamos a abordar as leis de Newton, e falamos um pouco do livro do Isaac Newton. Aí está, apenas uma página do seu livro Os Principias, ou Principia, de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou Princípios Naturais de Filosofia Matemática. E a primeira lei de Newton, nós já conversamos sobre ela, falamos um pouco, e também demos alguns exemplos de aplicações do nosso dia a dia. Dentre elas, o uso do cinto de segurança. Aí está, se você quiser, faça a leitura compassadamente. Todo o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja exercida uma força externa sobre ele. Então, o uso do cinto de segurança é a aplicação mais prática do nosso cotidiano que nós temos sobre a primeira lei de Newton. E aí a gente tem outras tantas mais sobre as leis de Newton, certo? A segunda lei diz respeito sobre a mudança de movimento. Tem um corpo em repouso. Para que eu ponha esse corpo em repouso, eu devo aplicar uma força e a resultante dela deve ser maior do que zero. Então, a mudança de movimento é proporcional à força imprimida. E aí nós falamos também na aula passada sobre a dedução matemática feita a partir da definição de momento da partícula dado por Isaac Newton. Um matemático, nós não vamos nos alongar na discussão, mas a gente tem matematicamente a segunda lei de Newton definida por esta equação aí. A terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, nós também já discutimos, aí está em tela caso você queira revisar. Feitas essas observações, vamos voltar para a nossa atividade e ver o que foi pedido, proposto para vocês fazerem durante a semana. Então, aí está a nossa atividade. Vamos fazer uma indicação para quem não é nosso aluno e está acompanhando. Nós estamos utilizando o livro Conexões com a Física, de Blade, Santana e outros autores. É um livro do PNLD. Este livro é adotado na nossa escola e aí nós estamos utilizando nas nossas videoaulas. Então, na página de número 99, nós temos esta atividade que deixamos para casa. Vamos acompanhar. Caso você queira fazer a leitura, dê pause no vídeo e faça compassadamente a leitura. Eu vou tentar ganhar tempo para que o vídeo não fique tão longo. Então, nesta imagem, você percebe que temos alguns passageiros sentados no banco, sendo deslocados para frente, outros que estão em pé, agarram-se a alguns pontos de apoio para não cair. Então, notavelmente, você percebe que os passageiros estão sendo deslocados para frente, ou se preferir, da esquerda para a direita. Então, pensando nisso, a questão para nós é o seguinte: no momento representado, o ônibus provavelmente está acelerando, freando ou se movendo com velocidade constante, justifique. Então, conforme a nossa percepção e de acordo com a primeira lei de Newton, todo o corpo tende a permanecer, nós podemos dizer que este ônibus está freando pelas características de cada uma dessas pessoas. Elas estão sendo deslocadas para frente, então todo o corpo tende a permanecer. Se está em movimento, tende a permanecer em movimento. Então, no momento da frenagem, os corpos são deslocados para frente. Então, podemos
classificar ou dizer que o ônibus está freando. Então, você pode escrever uma resposta mais elaborada. Eu vou escrever apenas assim: o ônibus está freando. Vamos melhorar aqui. Freando. O ônibus está freando. Apenas isso, tá bom? E você responde isso baseado na primeira lei de Newton. A segunda questão, vamos também comentar a figura. Você percebe que tem um homem jogando, praticando um esporte aqui, vamos dizer, ou atividade de lazer, jogando boliche. E você percebe que a bola de boliche derrubou alguns pinos, ficando o outro em pé. De repente, o homem pegou uma vassoura e varreu o piso, e também pegou um pano, uma franela, e lustrou, que é a palavra utilizada, tá? Limpou, lustrou a bola. E aí arremessou novamente. Baseado nisso, vamos ver as perguntas. Deixe-me ampliar um pouco mais aqui. Aí está. Vamos ver as perguntas. Por que, segunda questão, item A. Por que o movimento da bola cessa? Segundo a lei da inércia, por que a bola para antes de atingir o último pino? Então, nós vimos no enunciado da primeira lei de Newton, lei da inércia, que os corpos tendem a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo, a menos que seja exercida uma força externa sobre ele. A menos que seja imprimida, colocada uma força externa sobre ele. Então, respondendo à primeira pergunta, por que o movimento da bola cessa? Então, vamos colocar aqui mesmo, vamos colocar embaixo, para que aí a gente vai acompanhando. Então, por que o movimento da bola cessa? O movimento da bola cessa devido a forças, ou força no singular. Vou colocar no plural, que pode ter mais de uma. Cessa devido a forças externas. Por exemplo, uma delas, a força de atrito. Você pode pensar que é ela, a força de atrito, que faz a bola de boliche parar, certo? E a segunda pergunta é mais uma implementação ou complementação. Segundo a lei da inércia, por que a bola para antes de atingir? Ela para porque é colocada, imprimida uma força externa em sentido oposto, né, gente? Uma força externa. Enfim, você pode ir colocando várias maneiras de explicar a sua resposta. Eu vou colocar de maneira mais científica, vamos dizer assim, ou conceitualmente. Então, ela para porque é colocada uma força externa atuando sobre ela. Ok? Só por isso. Então, aí está respondido a questão 2, o item A. Então, agora vamos para o item B. No item B diz o seguinte. Então, por que limpar o chão e ilustrar a bola modificam a situação do lançamento? Ora, se você disse no item A que a bola para devido à força externa, se você varre o chão, você diminui a ação dessa força. A ação dessa força externa, vamos dizer assim. Por exemplo, é claro, numa bola de boliche a gente pode dizer que a resistência do ar tem
ação desprezível, então vamos colocar apenas a diminuição da força de atrito, ok? Então, por que que a bola de boliche, por que que o chão, ao ser varrido e a bola lustrado, você modifica essa situação? Porque você diminui a ação da força externa sobre esta bola. E se você diminuir a ação da força externa, ela tende a ir um pouco mais longe. Bem, gente, é isso. Acredito que este exercício foi um exercício fácil e quero fazer a indicação para a nossa próxima aula. A indicação que eu vou fazer, como são questões conceituais, eu vou colocar um pouco mais de exercício. Então, vamos colocar como exercício a questão de número 3, 4, 5, 6 e 7. Na próxima videoaula, a videoaula de número 8, nós entraremos corrigindo esta atividade. Até lá, tenham todos uma boa manhã, boa tarde, boa noite. E qualquer dúvida, mande pergunta no meu WhatsApp, você que é meu aluno. E você que acompanha pelo YouTube, faça uma pergunta, deixe um comentário, crítica, sugestão. Fique à vontade, tá bom? Eu agradeço se você assistiu até aqui. Então, fiquem com Deus e até mais.